Olá, aqui Sueli Repúdio, psicóloga e mentora, mais uma vez com vocês na Conversa no Divã. Eu quero agradecer toda a audiência e hoje em particular eu quero agradecer a todo o compartilhamento que teve, a toda a interação que teve de vocês nas redes sociais, porque eu coloquei a caixinha de perguntas e muita gente mandou perguntas. E eu quero pedir para vocês, não esqueçam de compartilhar, de passar para as pessoas, porque é uma maneira de a gente estar ajudando. Tem muita gente que ainda não tem acesso, ou que tem vergonha de perguntar, e assim vocês me ajudam a ajudar as pessoas, tá bom? A gente vai começar aqui agora com uma pergunta da Cris L. Sou muito tímida e sofro muito com isso. Fico me preparando para falar e perco tempo. Não gosto de ser assim, mas não é fácil. Cris, vamos lá. Por que uma pessoa é tímida? Primeiro porque você acredita que as pessoas estarão reparando em você o tempo inteiro e prontas para te criticar, para te julgar, para te condenar. E isso não é verdade. Cada um vive a sua vida, cada um está preocupado com a sua vida, e esse seu medo de ser o centro das atenções e acabar sendo um centro negativo é uma fantasia sua. Eu sei que só falar isso não te ajuda em nada, mas é importante entender, tá? E aí a gente vai ver o que você pode fazer para realmente estar promovendo alguma mudança que vai te ajudar a mudar essa realidade, né? Você falou, eu fico me preparando para falar, perco tempo com isso, e depois no final não fala, né? Fica na sua. Uma pessoa que é tímida, ela cresceu num ambiente onde ela era muito criticada, onde ela talvez era exigido que ela fizesse muita coisa para conseguir um elogio, e ela fazia e não conseguia, e quando vinha alguma atenção para ela, era uma crítica, era um julgamento, às vezes um castigo, uma bronca, muitas vezes até uma humilhação. Então você aprendeu a ficar no seu canto, porque você acredita. Tem uma maneira de falar que as pessoas não gostam muito de ouvir, mas que é uma realidade e você precisa se dar conta disso. Quando você acredita que você vai ser o centro das atenções, tem um pouco de arrogância nisso. E é óbvio que ninguém gosta de ser chamado de arrogante, mas o processo precisa ser entendido. Quando você acredita que você vai chegar num lugar e que todo mundo vai parar só para olhar para você, isso não vai acontecer. Então, no passo a passo, devagarinho. Primeiro, se reconhecendo suas qualidades, as coisas que você é capaz de fazer, as qualidades que você desenvolveu, olhar aquilo que você é boa, aquilo que você faz bem, para você começar a se valorizar. Algum momento você vai errar? Vai, você é ser humano, todo mundo vai errar, e nem quando você erra as pessoas têm direito de falar com você de uma maneira crítica, ou grosseira, ou mal educada. Você pode colocar esse limite. Uma pessoa que vai te criticar porque vai te ajudar, a fala dela vai ser de uma maneira mais aceitável. Você pode até se sentir mal, mas você consegue olhar quando uma pessoa quer te ajudar, quando ela está fazendo uma crítica para te ajudar, ou quando ela está fazendo uma crítica para te desvalorizar. Então, é começar a praticar, a mudar o ponto de vista sobre você mesmo. Quem é você, o que você faz, quais são as suas qualidades. E aí, começar a enfrentar. Tem uma coisa que a gente fala assim, quando a gente tem medo de fazer algumas coisas a gente vai se trabalhar, vai olhar, vai se prevenir de alguns riscos e tal. Mas na maioria das vezes tem que começar a fazer com medo. Faz com medo. Sabe? Então vai nos lugares, fala com as pessoas, mesmo com o medo. Porque o medo é muito maior do que o risco na realidade. O medo cresceu dentro de você. Quando você começa a se arriscar, mesmo com medo, você começa a mudar a realidade, porque você vai começar a perceber que essa perseguição que você sente, né, achando que você vai ser julgado o tempo inteiro, ela não é real, ela é só fantasiosa. Né? A maneira como você colocou aqui, né, ainda mais quando você coloca, eu não gosto de ser assim, não é fácil, tal,
eu sugiro que você procure ajuda profissional. Tá? Com a ajuda profissional você resolve isso muito rápido. Né? Sozinha vai ser mais complicado. É impossível? Não, não é impossível. Mas vai ser bem mais difícil e mais complicado. Com a ajuda profissional você vai conseguir acelerar muito esse processo. Tá bom? Cuida de você, você merece. Tá bom? A nossa segunda pergunta é da Sandra Z. Eu e meu marido viramos amigos. Não tem brigas, mas não tem nada. Gostaria de me separar, mas sinto que estou reclamando de barriga cheia. Me sinto ingrata e fico nessa mesmice. Então, Sandra, quais são os seus conceitos e as suas ideias a respeito de casamento? Eu não sei qual é a sua idade, aqui não dá para saber. O que eu sei é que antigamente a mulher que se separava ela era muito condenada. Mesmo que os tempos tenham mudado, que hoje já não acontece desse jeito, as nossas avós, bisavós, muitas vezes mães, condenavam a ideia de uma mulher divorciada, desquitada, separada, e isso era uma coisa feia, era uma vergonha para a família. Isso a gente carrega dentro da gente como se fosse uma herança. Então, mesmo que racionalmente você fala, imagina, hoje tem um monte de mulher divorciada, não tem problema nenhum, eu tenho que seguir minha vida, tal, que isso não é um problema, emocionalmente você sente medo desse julgamento, né, de ser rotulada como uma mulher divorciada. Esse é um ponto que você precisa olhar, porque se não está acontecendo mais o casamento, não tem cabimento nem você, nem o seu marido empatarem a vida de vocês. Só que esse é um olhar e ele precisa ser visto, mas vamos olhar em outro ponto. Você não reclamou nada dele, então eu suponho que seja uma convivência boa. O que você está me falando é que não tem paixão, que não tem romance. E se você resolver resgatar isso? Conversa com ele. Talvez juntos vocês consigam resgatar essa paixão que um dia existiu, esse amor mais forte, esse romance que um dia existiu. A gente consegue resgatar isso, não é complicado, tá? E aí você volta a viver um casamento gostoso, porque assim, se vocês já são amigos, então eu entendo que um confia no outro, que não tem confusões, vocês podem colocar esse tempero que está faltando, né? Uma dica, eu tive alguns anos atrás uma paciente, ela morava com o marido dela, que ela não era casada no papel, mas ela já estava há mais de 15 anos com ele, eles tinham 3 filhos e tal. E um dia em terapia, ela me falou que o sonho dela era casar, que ela não era casada no papel, que não tinha nada de justiça, nada disso. Ela tinha um sonho de se casar, de se vestir de noiva, e que ela amava o marido dela. Mas que ele nunca falou de casamento, e ela também não tinha coragem de falar e ficava nisso. E que ela percebia que ela estava se sentindo assim com a relação desgastada por conta disso, porque era um sonho que ela se sentiu obrigada a abandonar. E aí a gente começou um processo dela acender essa paixão. Inicialmente foi um pouquinho mais complicado, porque ela falou que não adiantava falar com ele, então ela começou o processo sozinha. Mas como existia essa sintonia, essa ligação entre eles, foi muito legal. Então ela começou a agir como se ela estivesse apaixonada. Lembrar lá de como eles se conheceram, que atitudes que ela tomava. Então ela gostava de deixar um bilhetinho para ele, ela gostava de arrumar a roupa dele de tal jeito, sabe? Ela fazia alguns agrados, ela dava atenção a ele dessa maneira. Ela começou a fazer isso. Em pouco tempo, tá? Em menos de um mês, ele não falou nada, mas ele começou a retribuir. Ele começou a ser um pouco mais atencioso com ela, começou, sabe, a fazer coisas, lembrar dela, ligar no meio do dia para ela, e ela falou que realmente ela começou a sentir essa paixão voltando. E de repente, mais um mês, eles estão apaixonados, estão vivendo assim um super romance, e não é que sem ela falar nada, ele lembrou do sonho dela e pediu ela em casamento. E eu fui nesse casamento. Foi muito lindo ver eles há tanto tempo juntos e que tinham deixado as coisas caírem na mesmice, ficar e conseguiram reacender.
Então, sim, é possível a gente resgatar um casamento. Eu acho só bem pouco provável resgatar quando se deixa chegar em ponto de agressão e de violência. Quando isso acontece, eu acho bastante complicado, porque a gente tem um distúrbio envolvido, tá? Mas quando só esfria, só fica morno, dá para resgatar e é muito legal, né? Porque esse casal já tem uma história. Então, resgatar e colocar esse alimento, esse tempero, é muito legal. Investe nisso, Sandra. Eu acho que você vai curtir bastante e eu quero ser convidada, tá? Para uma cerimônia aí, para uma comemoração de vocês estarem resgatando esse casamento, tá bom? A próxima pergunta é do João Luiz A. Meu pai está doente e acamado há 3 anos, sofrendo muito. Às vezes passa pela minha cabeça que ele devia morrer. E aí eu me sinto muito culpado. Isso tem me perturbado muito. Como acabar com esses pensamentos atormentadores? João Luiz, eu quero te falar que isso é muito mais comum do que você imagina, tá? Não é uma exclusividade sua. Quando você pensa que talvez fosse melhor o seu pai morrer, você não está desejando a morte do seu pai. Você está desejando acabar com o sofrimento dele. Então, é natural que esse pensamento venha, porque ele vem do seu instinto, da sua criança interna, sabe, de querer acabar com esse sofrimento dele, né? Imagina, se ele está na cama e está sofrendo, sei lá, se é com dor, né, impossibilidade de andar, de se locomover, tudo, quando a pessoa está consciente, a pessoa sofre muito mesmo de ficar nesse estado. E talvez ele até reclame, ou você veja, talvez você veja o quanto ele era ativo e que agora ele não pode fazer. Então é muito natural, vendo o sofrimento dele, que passe pela sua cabeça que você queira acabar com o sofrimento dele. Então não tem por que se sentir culpado. Você não vai fazer nada, não é um desejo seu, é o desejo de acabar com isso. E em segundo plano, também tem o desejo de acabar com o seu sofrimento, de ver o seu pai sofrendo. Porque se ele está acamado e está assim, com certeza você está vivendo um sentimento de impotência. Você quer ajudar e não tem o que fazer. Não tem nada. Você já levou no médico, já fez o tratamento, sabe? Você pode fazer tudo que está ao seu alcance, mas se é isso que ele tem que viver agora, ele vai viver isso agora e você também sofre com isso. Então, pode ser o sofrimento de seu pai, o seu sofrimento. Você não comenta aqui se a sua mãe é viva, mas se ela for, provavelmente ela também está sofrendo com o sofrimento do marido. Então, esses pensamentos que aparecem na sua cabeça, é o que a gente chama de pensamento mágico, né? Surge do nada, tal assim, nada mais é do que a vontade de acabar com o sofrimento das pessoas. Não se culpe por isso. Não se culpe em nenhum sentido, nem socialmente, nem espiritualmente, né? Não é você sendo uma pessoa má, você querendo matar o seu pai. É só o desejo de eliminar a dor, e isso é muito natural que você tenha com as pessoas que você ama. Tá? Se perdoa por isso, né? Faz uma meditação e tenha sempre, a hora que aparecer, entenda, fale para você mesmo. Mais uma vez, eu não estou sabendo o que fazer e estou sofrendo de ver meu pai sofrer. O que eu queria, na realidade, é matar o sofrimento dele. Como provavelmente os médicos falaram alguma coisa que não tem como fazer, então a coisa se amplifica e aí parece que é o desejo de que ele morra. Tá? Fique em paz, Luiz. É o ciclo da vida, a gente tem que estar sempre preparado, né? Porque, inevitavelmente, todos vamos morrer. E a gente precisa estar preparado para isso. Tá bom? Espero ter ajudado. Próxima pergunta. Rose SV. Por que tenho a sensação que trabalho tanto e não alcanço os meus objetivos? Rose, vamos pensar um pouquinho. Você falou, porque eu tenho a sensação que eu trabalho tanto e que eu não alcanço meus objetivos. É só sensação ou você realmente está trabalhando muito? Né? E não alcança os seus objetivos. Também não é uma sensação.
Ou você está alcançando ou você não está. Então, o que você está me perguntando, na realidade, é por que eu trabalho tanto e não alcanço meus objetivos? A sensação só intensifica um pouco mais isso, tá? Muito provavelmente porque você tem uma crença que você aprendeu com seus pais, que a gente só alcançaria os nossos objetivos se a gente trabalhasse muito. O trabalhar muito não é um problema. O problema é quando a pessoa liga o trabalhar muito com sofrer, com se matar. Sabe aqueles ditados? Eu tenho que matar um leão todo dia. Imagina se literalmente a gente tivesse que matar um leão todo dia. Tá? Então, o trabalho não tem que ser sofrido, não tem que ser sacrificante, não tem que ser dolorido. A gente tem que saber até a quantidade que a gente trabalha, né? Porque você precisa descansar também, você precisa dormir, você precisa ter tempo para a família, você precisa saber distribuir o seu tempo. Então, trabalhar muito está ligado ao como você vê esse trabalho, né? Sei lá, se é correria, se não dá tempo de fazer as coisas, ou se você fica muito cansada com todo o trabalho. E não alcançar os objetivos é porque é inconsciente, obviamente, né? Mas se você estivesse trabalhando esse tanto e estivesse alcançando os seus objetivos, com esse pensamento que tem que trabalhar muito, que tem que se matar para alcançar os objetivos, significa que se você tivesse alcançado os objetivos, você não precisaria mais trabalhar. Aí sua vida fica sem sentido, sem objetivo. Então, muitas vezes as pessoas não alcançam os objetivos porque elas acreditam que isso é o fim. Precisa renovar os objetivos, né? Talvez até reavaliar, né? Tem objetivos que a gente tem há muito tempo e que a gente continua mantendo aquele objetivo como uma meta e que no fundo a gente não quer mais aquilo. Então, reavalie esses objetivos, reavalie como você tem visto o trabalho, coloque mais diversão na sua vida, né? E veja realmente o que é necessário ser feito para não ter que sofrer com o trabalho. Faça com que seu trabalho fique divertido, isso já vai aliviar muito. E reavalia. Às vezes também, se você tem um objetivo que é muito grande, você coloca uma plaquinha nele de inalcançável, intangível, e aí você sofre, né? Distribui esse objetivo em etapas, tá? Então traz a primeira etapa para mais perto, né? Para daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses, 6 meses, tá? E vai vencendo etapas. A gente alcança muito mais facilmente os objetivos quando a gente divide dessa forma. Tá? Então, as crenças de que a gente tem que trabalhar muito, que tem que sofrer, elas se tornam muito pesadas, precisa se livrar delas. Para se livrar delas, é importante você parar um momento e avaliar como seu pai, sua mãe, seus avós, as pessoas que te educaram, como que elas viam essa questão de trabalho, o quanto elas acreditavam que era fácil ou difícil alcançar os objetivos, o quanto elas se permitiam, né? Se você olha para os seus pais hoje, eles alcançaram os objetivos deles. Se eles ainda não alcançaram o que eles pensavam, o que eles queriam, é porque eles bloqueiam isso. E provavelmente você está indo no mesmo caminho. É muito importante, não precisa falar com eles especificamente, né? Não vai arrumar encrenca, briga, nada assim, muito menos entrar em julgamento, mas internamente, enxerga o seu pai e a sua mãe na sua frente e fala para eles neste momento, nessa imagem que você está criando: a vida de vocês foi escolha de vocês e eu não tenho nada que palpitar nisso, e eu posso amá-los e honrá-los mesmo seguindo os meus objetivos. O pacote de vocês eu entrego para vocês, eu fico com o meu pacote, que vai ser uma criação minha. Você já desvincula e tira muito peso. E uma dica super boa, né? Quando você consegue desvincular, você rompe esse padrão de pensamento, dessa crença. Quando você rompe, você deixa de passar para os seus filhos, para os seus netos. Você rompe na família quando você consegue romper. Então, eu acho que esse é um dado bem estimulante quando a gente quer mudar alguma coisa que está com dificuldade de fazer. Tá bom?
Próxima pergunta é da Samantha R. Quais situações despertam mais ansiedade? Samantha, não tem uma situação em si que vai despertar mais ansiedade, porque é uma coisa bastante particular, né? A gente não consegue medir a ansiedade, quem está mais ansioso, quem está menos ansioso, como a ansiedade acontece dentro de cada um, a gente não tem como medir isso. Agora, a ansiedade ela sempre vai aparecer pelo fato de você querer viver o futuro hoje. Você quer avançar e viver o futuro hoje. Então você não vive o presente hoje e amanhã você também não vai viver o presente, certo? Porque ele já virou passado. Então toda vez que você se coloca no futuro e quer resolver coisas do futuro, você gera uma ansiedade, e aí depende da área, da situação, né? Se você é uma pessoa que é mais insegura, sei lá, profissionalmente, você tem medo do seu chefe, ou você tem problemas de relacionamento no seu ambiente de trabalho, é natural que você vai ter medo de ser julgada e você vai ficar mais ansiosa no seu trabalho. Tá? Mas é atrelado a outras coisas que faz com que você viva o futuro, né? Imagina assim, se você quer, sei lá, fazer um bolo. Não dá para você ter o bolo pronto primeiro para depois ir bater a massa, sabe? É ilógico, a gente não consegue viver o futuro. Você pode até imaginar como que o bolo vai ficar pronto a hora que você está misturando os ingredientes, mas é só sua imaginação e não muda nada. Você pode imaginar o bolo mais lindo do mundo, a hora que você está fazendo. Você se distraiu porque você está pensando no futuro, você esquece de colocar o fermento. Como vai ficar seu bolo? Embatumado. Tá? Então não dá para viver o futuro, é impossível viver o futuro. Então toda pessoa ansiosa precisa lembrar muito disso. É hoje, é o aqui, é o agora. O que eu posso fazer agora, eu faço da melhor forma possível. O amanhã, eu vivo amanhã. Tá bom? Próximo. Uma charaminha aqui. Sueli A. Toda vez que tenho que realizar um trabalho, me dedico, faço melhor, até com certa tranquilidade. Mas quando chega o momento de apresentá-lo, fico nervosa, com dor de barriga, tremendo, parece que perco totalmente o controle. Acredito que isso me atrapalha muito no plano de carreira. A gente está falando aqui de ansiedade, né? Percebe? Quando você está fazendo o seu trabalho, com todos os dados que você me passou, eu sinto que você está segura de fazer o trabalho. Você sabe o que você tem que fazer, você deve ser uma pessoa bastante responsável. Então, sei lá, pega todo o material, aprende o que tem que aprender, usa as ferramentas que tiver que fazer, você faz o trabalho e você realiza. Não temos problema na sua produtividade. Temos problema no julgamento das pessoas, porque quando você vai apresentar para as pessoas, você desvalida todo o trabalho e tudo que você se empenhou para fazer. Tudo aquilo que você estudou, as ferramentas que você usou, tudo que você fez para chegar naquele resultado. A hora que você pensa em apresentar para alguém, você já pensa como que o outro vai te julgar, como que vai te condenar, se poderia ter sido melhor, tal. Mesmo que racionalmente você não pense exatamente, mas quando chega ao ponto de ficar nervosa, de dar dor de barriga, de tremer, a gente já está falando de somatização. O seu corpo já está falando o tamanho do medo que você está de ser julgada. E isso é um problema, porque quando começa a afetar o corpo, quando o corpo começa a apresentar alguns sintomas por conta desse medo, dessa ansiedade, a probabilidade de você começar a ficar doente aumenta muito, porque você não deu conta de trabalhar isso emocionalmente e o seu corpo já está precisando agir para te proteger de alguma maneira. Então precisa se acalmar. Aí eu diria, né? Terapia vai ajudar muito, técnicas de relaxamento, talvez um yoga, uma meditação, né? A própria terapia, tem várias linhas de terapia. Hoje a gente tem falado muito em frequência, então escutar algumas frequências que podem ajudar nesse processo de você se acalmar. Todo mundo enxerga tudo que a gente faz e todo mundo pode julgar. Deveria? Não, ninguém deveria perder tempo julgando o outro, mas as pessoas fazem isso. Então é a gente que tem que se acostumar que o outro vai julgar
e que o quanto nos interessa o julgamento do outro. Porque quando você fala assim que você até acredita que isso está te atrapalhando no plano de carreira, percebe, você faz um bom trabalho, pode ser que você não apresente ele também por conta do seu nervosismo, e como quem está ouvindo, sei lá, a chefia, seu gerente, diretor, não sei, né, está escutando, como ele sabe que você faz um bom trabalho se na hora de apresentar você não conseguiu apresentar com a eficiência, com a clareza que você fez o trabalho? Então sim, isso pode estar te prejudicando mesmo. Precisa enfrentar, né? Então, fazer coisas para se acalmar, olhar essa questão do julgamento. Ninguém tem nada a ver com você. Ah, mas meu chefe vai avaliar, ele vai julgar. Então, está dentro da função dele. E dentro da função dele é julgar, e dentro da sua é escutar e aprender com o julgamento dele. Sabe? Eu acho muito pouco provável que um chefe vai chegar e vai te esculachar. Não, ele vai falar, precisa melhorar nisso, essa parte aqui não ficou clara, talvez nessa apresentação você precisa mudar algumas cores. Ele pode falar que tem alguma coisa que não ficou 100%. E qual o problema disso? Ele vai estar te dando a chance de melhorar, a chance de, sabe, de realizar um trabalho melhor. Isso não é humilhante, isso não tem que ser sofrido. Seu chefe não está falando que você é uma porcaria, que você não faz nada, que ele não gosta de você. Não, ele só está falando que o gráfico que você fez não ficou da cor que ele gostaria. É simples. Próxima pergunta, Eduardo. A próxima é Eduardo. Eduardo V. Me sinto sobrecarregado e sem tempo. Trabalho, família, cuidar de casa, estudos, como fazer? Eduardo, se sentir sobrecarregado é porque você está fazendo mais do que você deveria, tá? Não necessariamente que as tarefas sejam mais do que você deveria, mas você está botando muita energia, você pode estar se cobrando muito. Quando você fala também no sem tempo, eu acredito que você não está sabendo administrar o seu tempo. E aí esse tempo não tem a ver com relógio, sabe? Não tem a ver com o tempo, vou ficar tantas horas fazendo isso ou tantas horas fazendo aquilo. Não, é o quanto você coloca de energia naquilo. Se você gasta muito tempo se sentindo sobrecarregado, se julgando por conta disso, ficando revoltado, você está gastando tempo com coisas que são avessas à produtividade. Quando a gente fala de usar o tempo, uma coisa é o tempo do relógio, que é um quesito social, para todo mundo ficar em sintonia, a gente usa o relógio. Mas o tempo emocional, o tempo interno, é aquele tempo que você gasta. Você precisa ter tempo para ficar com você mesmo, para usar esse tempo produtivamente, né? Para descansar, para relaxar, para fazer alguma atividade que te deixe tranquilo, para fazer uma leitura e tal. Você precisa ter tempo de sociabilizar, você precisa ter tempo de trabalhar, você precisa ter tempo de não fazer nada, sabe? Jogar a conversa fora, bater uma bola com os amigos, sabe? De não ter nada sério, de dar risada, de ficar à toa. Você precisa ter tempo de intimidade, que vai ser com a sua família, com seus amigos mais próximos, onde vocês vão falar de emoções, onde vocês estarão presentes na vida do outro. As maneiras de gastar o tempo, a gente divide em 6. 5 delas são positivas. Uma é totalmente negativa. Ninguém deveria gastar um segundo com ela, mas as pessoas gastam muito tempo, que são como jogos psicológicos. Tem vários, são muitos jogos psicológicos, mas entende como um jogo psicológico uma coisa um padrão que costuma se repetir na sua vida. Sabe quando você começa a discutir com alguém que você fala, já sei onde vai dar essa discussão? Então, é um jogo. Se você já sabe onde vai dar, porque ela já se repetiu tantas vezes que você sabe como ela começa, como ela termina, como ela se desenvolve e como ela termina, tá? Então, quando você está dentro de um jogo, no jogo todo mundo que está envolvido sai se sentindo mal.
Ninguém se sente bem no jogo. E a gente gasta muito tempo fazendo isso. E tem muitos jogos que é você com você mesmo. É você se punindo, é você se castigando, é você se cobrando. Quando você está falando aqui, ó, trabalho, família, cuidar de casa, estudos e tal, provavelmente você está se cobrando de fazer tudo isso de uma maneira perfeita. Tá? E você não está tendo tempo, não dá para fazer. Tem que saber administrar isso. Então, assim, você vai trabalhar. Seu tempo de trabalho é tanto. Enquanto você está no trabalho, você trabalha. Quando você volta para casa, esquece o trabalho. Aí você vai administrar o resto do tempo. Você precisa descansar, você precisa ter tempo para você, você precisa ter tempo para sua família. Divide esse tempo em atividades. Então, talvez não dê tempo de você fazer tudo todo dia. Mas, às vezes, é melhor você ter mais tempo de qualidade, tá? Sei lá, talvez com seus filhos. Talvez você não consiga todo dia sentar e dar uma super atenção para os seus filhos. Mas se você pega alguns dias da semana para esquecer o celular, para esquecer o trabalho, para esquecer a televisão e literalmente brincar com seus filhos, eles vão gravar a qualidade que você está dando para eles, tá? Então, saber administrar o tempo, né? Fazer coisas que são importantes para você, um hobby, uma coisa que te diverte, tudo. A hora que você está ali, esquece o resto. Esteja ali inteiramente. Porque aí começa a ficar mais produtivo, você começa a sentir que você está fazendo bem feito. Você fica dando um tapa em tudo, fazendo de qualquer jeito, qualquer um, vem esse sentimento de se sentir sobrecarregado. Então precisa administrar muitas vezes, fazer uma planilha, pôr no papel, né? Parece às vezes uma coisa meio primária, mas é fundamental. Quando a gente está falando de emoção, a gente está falando da nossa criança. E a nossa criança precisa ser tratada como criança. Então, muitas vezes, pôr no papel, fazer uma planilha, tal, vai ajudar muito, porque você começa a disciplinar a sua criança. Tá bom? Você não comentou nada, mas assim, a terapia é um caso que te ajudaria muito aqui. Procura ajuda, tá? Porque senão fica pesado mesmo, tá bom? E vamos à nossa última pergunta de hoje. Como aumentar minha autoestima se reprovo muito as minhas atitudes? Essa pergunta é da Silmara V. Silmara, bom, que legal que você já detectou que você tem uma autoestima baixa. E aí quando você fala, como aumentar minha autoestima se eu reprovo as minhas atitudes? Se a gente inverter essa frase, percebe? Você está falando que você reprova muito as suas atitudes, por isso que você precisa aumentar a sua autoestima. Que tal parar de se reprovar? Que tal começar a aceitar o que você faz? Primeiro, você não tem que ser perfeito em nada. Você pode fazer do seu jeito as coisas. Então, quando você fala que se reprova, a gente já vê que tem uma autocrítica muito grande. Diminui essa autocrítica. Eu tenho que fazer essa tarefa. Que habilidades eu tenho para fazer essa tarefa? Como que eu posso fazer? Eu vou dar o meu máximo dentro do que eu aprendi, do conhecimento que eu tenho e tal. Pode ter algumas tarefas que você tenha que buscar ajuda, ou que você tenha que estudar um pouco mais, ou aprender alguma coisa? Pode, mas são algumas, não são todas. E pelo que você me fala aqui, né, você reprova muito das suas atitudes. Então, se aceita do jeito que você é. Por que você fica tentando ser perfeita? Você quer acertar em tudo. Ninguém acerta tudo. Ninguém sabe de tudo. Imagina, será que algum... Será não, né? A gente sabe que não. Não vai existir nunca ninguém que tenha estudado tudo, que tenha feito todas as faculdades que existem, todos os cursos, que a pessoa vai saber tudo. Não dá, é impossível, na vida não tem tempo viável para isso, tá? Então a gente faz escolhas. Então assim, vamos supor, eu consigo fazer uma cirurgia em alguém? Eu consigo, eu tenho mão, eu enxergo, então eu consigo. Eu tenho capacidade técnica para isso? Não, eu não fiz medicina. O quanto é diferente eu consigo, tá? Eu consigo, eu tenho mão, tá? Eu tenho inteligência, então eu consigo. Se eu fizer a faculdade, eu adquiro as informações técnicas e daí eu consigo fazer.
Porque eu tenho que essencial e falta a técnica, falta o estudo. Então a gente consegue muita coisa, mas a gente não quer fazer tudo isso. Né? Tem uma pessoa que tem medo de que se passa mal quando vê sangue. Imagina, não quer de jeito nenhum fazer medicina. Agora, ela gosta de ir em outras coisas. Então, ela vai atrás das outras coisas, ela vai atrás, então, aquilo que a gente sabe normalmente tem a ver com os interesses que a gente tem. A gente busca aprender, a gente busca coisas que nos dão prazer, né? A gente se molda, a gente ganha dinheiro para ir atrás das coisas que a gente gosta de fazer, para a gente comprar o que a gente quer. A gente escolhe e a gente fica limitado a essa quantidade de coisas. Então tem um monte de coisa que a gente não consegue fazer, que a gente não sabe. E eu não tenho que me reprovar. Se aparece sei lá, uma nova atividade, um hobby, sei lá, que eu gosto e que eu não sei e que eu não aprendi, eu tenho a possibilidade de ir lá aprender. Às vezes eu posso falar assim, olha, eu até gostaria, mas vai exigir muito tempo, ou então, eu curso em outra cidade, ou então, é muito caro. Ser longe, ser em outra cidade ou ser caro, são só desculpas que eu arrumo para não fazer aquilo, porque o meu interesse não é tão grande assim. Tanto que todo mundo sabe, se eu quero muito uma coisa, eu não viro, eu vou atrás. Eu corro atrás daquilo. Eu economizo em outras coisas, eu dou um jeito de viajar, para poder fazer um curso fora e tal. A gente consegue fazer, então você tem escolhas. Você faz escolhas na sua vida, Silmara. Aceite as escolhas que você faz. O que você se propõe a fazer, faça bem feito. Né? Você sendo autocrítica, eu já acredito que você faça desse jeito. Agora, aceite as suas limitações. Tem coisas que não dá para você fazer e paciência. Tem coisas que talvez você precise pedir orientação, você precisa aprender. Só citando um exemplo. Você faz a sua comida todos os dias aí para você e para sua família. Aí um dia você vai receber 50 pessoas. Mesmo sabendo cozinhar, talvez você não tenha a prática de cozinhar para 50 pessoas. Convém você conversar com alguém. Você procura na internet. Como que faz? Tem algum truque, algum segredo? Quando eu tenho que cozinhar para 50 em vez de 5? Você vai aprender e você vai dar o seu melhor. Então não se reprove porque você não sabe cozinhar para 50 se você nunca cozinhou e nunca teve essa necessidade. Tá? Se aceite mais. Uma super dica é assim, procure relaxamento, esses áudios de autoestima, né, essas frequências também vão te ajudar a ficar mais tranquila com você mesmo. Faça as pazes com você. Cuide melhor da sua criança. Isso vai ser fundamental para a sua vida. Tá bom? Pessoal, a gente encerra por aqui hoje, tá? Fiquei muito contente, gostei do nível das perguntas, eu acho que o pessoal está fazendo perguntas que a gente realmente consegue contribuir e consegue até dar uma ampliada para ajudar o maior número de pessoas. Vou pedir para vocês compartilhem, curtem, assinem o canal, estejam presentes, né? Façam parte dessa comunidade de a gente querer ajudar as pessoas, de a gente querer viver um mundo melhor, tá bom? Então, fica aqui meu abraço, uma ótima semana para vocês e continuem com a gente. Muito obrigado.